Povo de Deus, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos na presença do nosso Deus e poder compartilhar algo poderoso, algo tremendo, algo que Deus tem colocado em nosso coração, compartilhar com vocês, que essa palavra ela realmente faça um efeito significativo na vida de cada um, na vida de cada pessoa, e que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, está no livro de Jó, no capítulo 3, no verso 23, Jó capítulo 3, verso 23, que diz assim: porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação ou inquietação, em outra versão. Porque eu quero falar para você nesse momento, nessa oportunidade, sobre a inquietação de Jó. Jó, ele está num momento de inquietação, ele está num momento de completo desassossego, um momento completo de agonia, de sofrimento. E todos nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas difíceis, vamos passar, na verdade, por inquietação. E Jó está vivendo um período agora de inquietação. O que é inquietação? Inquietação é uma preocupação. Jó está preocupado. Jó, ele está sem paz, ele está sem tranquilidade. Isso que é inquietação. Uma preocupação, desassossego que impede o repouso, a paz e a tranquilidade. Por isso o tema da nossa mensagem é a inquietação de Jó, porque vai dar tudo a ver com aquilo que a gente vai falar e o momento em que Jó ele está passando, ele está vivendo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jó está no momento, ele está no período de que ele não tem paz, que ele não tem tranquilidade, que ele não tem sossego, ele está inquieto. E ele chega até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó chega até a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Então, no versículo 24, no versículo 11, no verso 11 e no verso 13 ao verso 13, vai mostrar, na verdade, tudo que vai ser ministrado para você. Versículo 11, ele diz assim, no verso 11 do capítulo 13, ele diz assim, por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos
E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Ou seja, está inquieto. Momento de inquietação que ele vem passando sobre esse período da sua vida. Está inquieto devido um estado de inquietação devido à falta de tranquilidade, à falta de paz. Ele desejou não ter nascido. Ele deseja não ter nascido. Porque eu não morri na madre? Porque eu tive que nascer? Ele faz esses questionamentos. Então, no versículo 23, no verso 23, Jó vai falar sobre o caminho da formação do homem. Ele diz assim, olha: porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto. Ou seja, Jó está falando da trajetória em que o espermatozoide ele é lançado até o óvulo. A distância, o percurso, a trajetória que ele enfrenta, que é um caminho que não tem luz, que é um caminho difícil, porque muitos morrem no meio do caminho, porque muitos ficam para trás, porque muitos daqueles espermatozoides, porque muitos daqueles seres que estão querendo nascer, eles morrem no meio do caminho, eles morrem no meio da trajetória, eles não conseguem chegar no seu destino final, eles não conseguem alcançar o lugar, que é o útero feminino, para que eles possa produzir, para que possa gerar, para que possa ser fecundado e ali nascer um novo ser, uma nova criatura, uma nova pessoa. O Jó está dizendo: por que nesse momento, por que nesse tempo, por que nessa hora, por que eu não morri, por que eu tive que passar por tudo isso, por que eu vim à luz? Por quê? Porque é um propósito de Deus. Há um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Se você nasceu, se você está no mundo, é porque tem um propósito de Deus na sua vida. E esse propósito nós devemos descobrir. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Nós não estamos aqui por acaso. Eu já falei isso em outras oportunidades. Nós não estamos aqui por acaso, existe um propósito. O propósito nós temos que descobrir. O propósito é que o nome do Senhor tem que ser glorificado em nossa vida. Então, por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, cujo caminho é difícil, cujo caminho é longo, a trajetória é difícil, é longa? Mas aí nasce uma pessoa. E está falando desse período de dificuldade, período de difícil que ele encontrou antes mesmo de nascer. O caminho da formação do homem. E isso traz para o coração dele uma inquietação, porque no momento ele não compreende a situação, ele não compreende o que está acontecendo, ele não faz nenhuma ideia, ele não tem nenhuma ideia do que realmente está acontecendo, do que está se passando. Então,
ele está passando por tudo isso. No momento agora exato ele não entende, mas ele vai entender lá na frente. Tá? Por isso ele está inquieto, por isso ele não tem paz, por isso ele não tem tranquilidade, por isso ele não tem repouso. Tá? Então, no versículo 25, ele diz assim, olha, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. O que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Tá? A ideia de que quando a calamidade veio sobre ele, temeu que continuasse até que perdesse toda a sua riqueza. No começo das tribulações, quando ouviu sobre a primeira perda, temeu que outras seguissem, e foi realmente o que aconteceu numa rápida sucessão. Ou seja, o mensageiro vem, conta a primeira situação que aconteceu, conta os desastres que aconteceu, tudo, né? E aí ele fica temeroso. Ele mesmo diz, o que eu temia aconteceu. De repente vem um segundo mensageiro, conta novamente do que lhe aconteceu, tá? E por último vem o terceiro, de tudo que Jó perdeu, todos os seus bens, seus filhos mortos, suas riquezas, né? Sua casa, a sua família, as enfermidades sobre ele, os gados, saquearam tudo, fogo destruiu tudo, né? Jó tem 10 caixões agora para sepultar, e o que ele temia muito, o que ele receava, lhe aconteceu. Ele temia perder tudo isso. Ele temia perder tudo isso, e isso foi muito rápido. Isso foi algo assim rápido demais, se aconteceram em momentos repentinos, rapidamente. Sucessão de acontecimentos desagradáveis. A casa caiu, mataram os filhos, os bens, os animais. Tudo foi sendo consumido rapidamente, tudo foi sendo consumido rapidamente, as notícias chegaram rapidamente para ele, porque notícia ruim chega rápido, né? E ele diz, o que eu temia me aconteceu. É por isso que eu falo que as inquietações de Jó, porque quando ele recebe a notícia de tudo isso, ele não vai ter sossego mais, ele não vai ter mais tranquilidade, ele não vai ter paz, ele não vai conseguir dormir. Ele não vai conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado, não. Ele não perdeu a paz, perdeu a tranquilidade, perdeu tudo numa sucessão de acontecimentos, que era o que ele mais temia, porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Amém? Versículo 26, olha, nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim grande inquietação, ou seja, grande perturbação. O que Jó está dizendo? Jó está dizendo, olha, não tenho tranquilidade, não tenho sossego, não tenho repouso, pelo contrário, tenho só perturbação. Tá? Em outra tradução diz assim, eu não tive paz, não obtive descanso, não obtive tranquilidade, somente ataques de agonia. Aleluia, Jesus.
Tá? Agora, se vem uma pergunta, por que passamos por tudo isso? Por que Deus permite que tudo isso aconteça na nossa vida? Por que muitas das vezes Deus permite que nós passamos por tudo isso? Por que uma hora a gente está bem, outra hora parece que tudo desaba sobre a nossa vida? Por que essas coisas acontecem com a gente? E eu tentei achar uma resposta, que é Deus moldando o nosso caráter. Tá? É Deus mudando nossa personalidade e nossa estrutura física. O momento que a gente não pode perder o controle, o momento que a gente não pode perder a tranquilidade, é o momento que a gente não pode perder a paz. É o momento que a gente deve aprender com Deus. É o momento de aprender um pouco com o Senhor. Por que de tudo isso? Por que de todos esses acontecimentos sobre a vida de Jó e muitas das vezes sobre a nossa vida também? Tá? Deus, de alguma forma, Ele tentando nos ensinar alguma coisa. E uma coisa que eu tenho percebido é que muitas das vezes a gente não está atento para a ação de Deus. A gente não está atento para o mover de Deus. A gente não está olhando, observando Deus na tormenta, Deus na tempestade. Muitas das vezes nós não conseguimos ver Deus numa situação difícil, numa situação desesperadora, porque a gente perde o controle, a gente perde a tranquilidade, a gente perde a paz. A gente consegue lembrar de tudo menos de Deus, porque Deus Ele quer nos ensinar nesse momento, porque Deus Ele quer nos mostrar algo, porque Deus quer nos ensinar, Deus quer nos preparar para algo melhor, para algo maior, para algo grande. É isso que eu entendo. Com todas as dificuldades que o ser humano passa, uma coisa nós devemos observar, que Deus Ele quer nos ensinar alguma coisa através das lutas, através da dificuldade, através dos problemas. É Deus te ensinar, porque se você não aprender, se você não souber lidar com essas situações, se você não souber resolver essas situações complicadas, difíceis, né? Se você não lidar com a questão, se você não conseguir, de alguma forma, resolver esses problemas, você nunca vai aprender com Deus, você nunca vai aprender a sair de situações difíceis. Porque a vida é um aprendizado, são lições na nossa vida, lições de crescimento, de aprendizado, daquilo que Deus quer nos mostrar. Se Deus coloca algo sobre a nossa vida, é porque Ele sabe que a gente tem capacidade e condições de resolver. Deus não colocaria nada sobre a nossa vida que a gente não teria condições de resolver. Deus não ia colocar nada na vida de Jó se ele não tivesse condições, não tivesse estrutura para suportar tudo isso. Tá? E ele vai aprender, ele vai saber lidar com essas coisas. Nós também temos que aprender a lidar com as nossas lutas, com a nossa dificuldade, os nossos problemas. Nós também temos que aprender a lidar com as dificuldades, tirar lições boas, tirar coisas boas para a nossa vida, para o nosso crescimento. Nós também temos que aprender
a sair de situações complicadas, situações difíceis. Mas por que de tudo isso? É Deus preparando o nosso caráter. É Deus preparando, mudando a nossa personalidade, nossa estrutura física. Mas para que isso? Para crescimento, para desenvolvimento, para fazer você crescer em áreas, em 3 áreas importantes da sua vida. 3 áreas que você precisa crescer, precisa desenvolver na sua vida, você precisa estar bem preparado nessas áreas. A primeira área é a área espiritual. Muitas pessoas, quando passam por lutas, por problemas, por dificuldades, a primeira coisa que ela faz é abandonar a igreja, é culpar Deus, é culpar o pastor, é culpar o líder, é culpar o irmão, é culpar o marido, é culpar a esposa, é culpar todo mundo. Mas ele não entende que aquilo é algo para o crescimento espiritual dele. Ele não compreende que aquilo é para o crescimento espiritual da vida dele, para o suporte espiritual dele. As pessoas não estão preparadas para lidar com situações difíceis, porque elas não observam que é uma lição de Deus, que é algo de Deus, que é um tratamento de Deus, que Ele quer nos ensinar alguma coisa através dessas situações. Área espiritual. Muitas pessoas ficam andando de um lado para o outro, procurando igrejas, andando de igrejas em igrejas, e elas não compreendem que é no lugar onde elas vão ser abençoadas, é na própria congregação delas. Eu tenho dito aqui na igreja que o lugar onde Deus vai abençoar a vida deles é aqui na igreja. É aqui que Deus vai falar com eles, é aqui que Deus vai tratar com eles, que não precisa de estar indo procurar a igreja para frequentar todos os dias. Se aqui tem o agir de Deus, aqui tem o mover de Deus, aqui tem a presença de Deus. Área espiritual. Primeira área espiritual. Segunda área emocional. Ou seja, Ele quer te dar tranquilidade, Ele quer te dar paz. Já disse, eu não tenho paz, não tenho sossego e não tenho tranquilidade. É nesse momento que Deus ele te dá um estado emocional seguro. Porque se a tua vida espiritual está boa, o teu emocional vai estar bom, não vai ser preciso você se enforcar, tirar a sua vida, porque quem tem Deus realmente de verdade não comete isso, não faz esse absurdo. O teu emocional, você está tranquilo, confiando em Deus, confiando no Senhor. Emocional. Jó perdeu tudo, filhos, perdeu os bens, perdeu a sua casa, perdeu a sua tranquilidade, mas ele não perdeu a fé em Deus. Ou seja, Deus tratando do emocional, cuidando do seu estado emocional. Amém, queridos? Isso que Deus quer fazer. A terceira área que Deus quer nos abençoar é a nossa área financeira. Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus animais, que era a fonte financeira do seu empreendimento. Como empreendedor, Jó vivia do empreendedorismo, ele vivia do comércio, ele vivia ali da venda daqueles produtos. E a sua área financeira foi bastante atingida. Jó não tem nada, Jó está zerado, a sua conta bancária não tem nada, está no vermelho. Mas pela confiança em Deus, mas pela confiança em Deus, pela estrutura que Deus está fazendo, tratando com ele, porque se a tua vida espiritual estiver boa, se a tua vida emocional estiver boa, a tua vida financeira também vai estar. Você tem um controle
sobre essas coisas. Você tem um controle sobre tudo. Tua vida financeira deve estar boa. Para você controlar o seu J zerado. Mas lá na frente a Bíblia diz que ele vai ter em dobro do que ele tinha. E vai ter em dobro do que ele possuía, de bens, de riqueza. Ou seja, vai aprender agora a administrar. Porque de tudo nós vamos prestar contas diante de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse assim, presta conta da tua administração. Você tem que saber administrar, tem que saber governar, você tem que saber administrar aquilo que Deus coloca em suas mãos, porque Ele vai prestar conta. Por que Deus colocou José no Egito? Por causa da administração. Por que Deus colocou Daniel na Babilônia? Por causa da administração. Por que Deus colocou Esther, depois Mardoqueu, lá em Suzã? Por causa da administração. Deus só faz coisas grandes quando você está preparado para ter coisas grandes. Se você não souber administrar coisas pequenas, Deus nunca vai lhe dar coisas grandes. Se você não souber cuidar das coisas pequenas, Deus nunca vai dar coisas grandes para você. Pense nisso. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então muitos crentes, muitos cristãos, eles não sabem administrar a sua vida financeira. Muitas pessoas hoje em dia, não só cristãos, eles não sabem administrar aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eles não sabem administrar, eles não têm uma vida financeira boa. Eles não sabem, eles não sabem planejar as coisas. Infelizmente é isso que tem acontecido. Muitas pessoas endividadas, muitas pessoas devendo, muitas pessoas com nome sujo, muitas pessoas fazendo empréstimos com juros absurdos. Então Deus nos prepara para 3 situações que nós possamos ser completamente abençoados: vida financeira boa, vida emocional boa e vida espiritual boa. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe poderosamente nessa oportunidade, que você seja ricamente abençoado, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Paz, fica com Deus.